Apocalipse, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo 8 ao versículo de número 11. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Hoje meditaremos nas palavras de Jesus à igreja em Esmirna, uma das igrejas da Ásia, as quais o Senhor Jesus proferiu algumas palavras, algumas de repreensão, outras de elogio, outras de estímulo, e a igreja de Esmirna é uma dessas igrejas que recebe, irmãos, uma palavra de estímulo em meio às provações que ela estava passando. Então, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele lance luz em nossa mente, em nossos corações, para entendermos a sua palavra. Meu Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Te louvamos porque foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Foi o Teu Espírito quem nos conduziu a este lugar com um coração sedento, desejoso, por ouvir a Tua palavra. E pedimos nesse instante que o Teu Espírito nos ajude. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que de nós mesmos, sozinhos, não temos como compreender e obedecer aquilo que o Senhor nos ordena na Tua palavra. Mas por meio do Teu Espírito Santo, sairemos daqui fortalecidos, sairemos daqui vivificados pelo Teu Espírito. Pai, toma a Tua igreja nessa noite, fala aos nossos corações, não deixe que os problemas e as preocupações das nossas vidas sejam maior do que as Tuas promessas, do que a Tua palavra nesta noite. Pai, eu te peço assim, tenhas misericórdia de nós, nos ajuda a entender a Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, o que é capaz de nos manter firme quando as tribulações, quando as ameaças nos cercam de todos os lados? O que é capaz de nos manter firme quando os ventos da perseguição chegam à nossa vida e nós acreditamos que ali agora vamos naufragar, que vamos sucumbir, que vamos afundar? O que é que pode nos manter firmes nesses momentos? Precisamos desses momentos, mais do que nunca, de um socorro amigo, de alguém que possa nos estender a mão, de alguém que possa estar ao nosso lado e nos dar a certeza de que o que nós estamos passando e sofrendo, nós não estamos passando sozinhos. Como é bom quando temos alguém ao nosso lado para, juntamente conosco, nos dar força nos momentos de provação e nos momentos de tribulação. É terrível a solidão daqueles que enfrentam a perseguição e a ameaça sem a certeza de que Deus está ao seu lado. Aqueles que estão sozinhos e olham de todos os lados e, além de não ver pessoas ao seu lado, não têm a fé no seu coração que lhes faz crer de que Deus está com eles nas tribulações que eles estão passando. Deve ser terrível aqueles que passam por esse tipo de circunstância, por esse tipo de dificuldade. Contudo, os cristãos, nós, a igreja do Senhor, nunca estamos a sós em meio às nossas lutas. Você não está só pelo que você tem passado, você tem a companhia de Deus contigo, de um Deus que conhece as tuas lutas, de um Deus que conhece as tuas tribulações, de um Deus que governa
tudo o que você está passando. Irmãos, a igreja em Esmirna era uma igreja que estava no meio do vendaval. Era uma igreja que estava ali sofrendo os ventos das perseguições, das calúnias, das ameaças de morte. Era uma igreja que estava vivendo sob o pavor de a qualquer instante ter a sua vida ceifada. Eram irmãos preocupados, porque estavam prestes a ir às prisões por causa da calúnia daqueles que se diziam servos de Deus, mas que não eram servos de Deus. E nestas palavras aqui de Apocalipse, onde Jesus se revela a João e traz a João uma palavra que ele deveria dizer àquela igreja ali em Esmirna, uma das igrejas da Ásia Menor, as chamadas 7 igrejas, às quais Deus dirige uma palavra e que nos dá grandes lições. Nessas palavras aqui que Jesus nos traz, irmãos, nós aprendemos aqui que o conhecimento de Jesus, daquele que morreu e ressuscitou, nos dá a esperança diante das hostilidades que nós passamos nesse mundo. A onisciência de Deus, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, nos dá a certeza, nos dá a esperança, irmãos, de que não há hostilidade, que não há perseguição, tribulação tão grande ou maior do que o nosso Deus. E nós iremos aqui ver nessa igreja como isso se dá, irmãos. Iremos aqui aprender algumas lições preciosas. Primeiramente, o conhecimento daquele que morreu e ressuscitou nos dá ânimo até mesmo diante da ameaça da morte. Observe aí no versículo de número 8, que no texto que João aqui escreve, o início da carta, Jesus diz o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é este que está dizendo que esteve morto e tornou a viver? Quem é este que a sepultura não conseguiu o prender? Quem é este que a morte para ele não foi o fim? Quem é este, irmãos, que venceu a morte? Este é Jesus. Este é aquele que conhece a igreja. Este é aquele que a igreja de Esmirna deveria prestar atenção nele. Jesus começa se identificando aqui como aquele que esteve morto e tornou a viver. E por que Jesus começa se identificando dessa forma? Porque aqueles irmãos estavam vivendo ameaças de morte. Porque a palavra do Senhor aqui de Jesus, aquela igreja, em todo momento diz àqueles irmãos: ser fiel até a morte. Se a morte chegar até vocês, não temam a morte. Não deixe que o coração de vocês fiquem apavorados diante da possibilidade da vida de vocês cessarem, deixarem de existir aqui nessa existência. Jesus começa então se identificando e dizendo: aquele que esteve morto, mas não permaneceu na sepultura, aquele que esteve morto, mas ressuscitou, tornou a viver. É este que escreve a vocês. Diante das ameaças de morte que os cristãos esmirnianos estavam sofrendo, eles precisavam lembrar que em Cristo Jesus a morte já não nos causa mais pavor. Quem está em Cristo Jesus, irmãos, não vive assombrado se amanhã ele partir dessa existência. Se amanhã o seu corpo voltar à terra e o seu espírito for para Deus, ele está preparado porque ele está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, irmãos, foi vitorioso contra a morte. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57, nós ficamos, irmãos, com o nosso coração cheio de júbilo e alegria pela vitória do nosso Senhor. Abra sua Bíblia e confira comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 54 até o 57, diz assim o apóstolo Paulo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, este corpo que eu e você temos, que vai padecer, que vai morrer, ele aqui está corruptível, mas ele vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, ele não vai morrer. Vai chegar um período que esse corpo não vai mais desfalecer. Paulo continua:
e que o corpo mortal se revestir de imortalidade, e quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte cessará, deixará de existir, porque a vitória que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, nos deu a certeza de que a morte não é o fim. Então nós não temos que temer diante da morte. E aí Paulo continua dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo pergunta à morte: morte, por que tu não tens mais arma contra nós? Tu não podes mais causar pavor contra a nossa vida. E por que Paulo diz isso, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que Jesus morre por nós, uma vez que Jesus leva sobre si o castigo pelo nosso pecado, a morte já não tem efeito sobre as nossas vidas, porque nós podemos agora olhar para a morte e dizer que nós não sofreremos mais o dano da morte eterna, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então Paulo termina dizendo assim no versículo de número 56, o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus começa dizendo à igreja de Esmirna: aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus aqui deixa uma palavra para aquela igreja: irmãos, não se atemorizem diante das ameaças que vocês têm sofrido, porque se Deus permitir que a vida de vocês seja ceifada, seja tirada, saibam de uma coisa: o que esteve morto e tornou a viver, garante a vida eterna para vocês. Vocês já não têm que viver assombrado com o pavor da morte. Aqueles irmãos precisavam dessas palavras, irmãos, porque nós iremos ver logo mais que alguns deles iriam para a prisão, e a prisão era um prelúdio da morte, a prisão era um anúncio de que a morte se aproximava, e Jesus então traz o consolo àquela igreja dizendo: irmãos, se vocês vierem a morrer, não temam, porque vocês estão em Cristo Jesus. Igreja, não deixe que a tua fidelidade murche diante das terríveis ameaças que o mundo tem te feito. Aquela igreja estava diante de uma ameaça terrível, a pior de todas as ameaças que um ser humano pode sofrer, que é a ameaça da morte. Mas Jesus escreve àquela igreja para dizer àquela igreja que ela não desfaleça diante dessas ameaças, de que mesmo que a sua vida esteja em risco, que ela não desfaleça, que pelo contrário, que pela fé que ela tem em Cristo Jesus, ela possa se erguer firme, ela possa enfrentar a provação que lhe estava determinada. Você não pode desfalecer diante da ameaça que você tem sofrido, meu irmão. Aqui nesse mundo, as ameaças serão grandes. Todas as vezes que você se compromete em viver para Cristo Jesus, você vai sofrer ameaça de todos os lados. Vão vir pessoas que vão querer calar os teus lábios, vão vir pessoas que vão querer caluniar você, que vão querer tirar o crédito que existe em você. Mas não temas, porque você está naquele que morreu e ressuscitou, que mesmo que esses venham tocar na sua vida, eles não podem tocar na tua alma, eles não podem lançar a tua alma no inferno, porque você foi salvo em Cristo Jesus. Nós não nos amoldamos ao mundo para vivermos bem com Ele. Quando decidimos seguir a Cristo Jesus, nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos no que falávamos aqui pela manhã, na contracultura deste mundo perverso. E quando assim nós estamos na contracultura deste mundo, irmãos, vamos encontrar dificuldades. Essa igreja sofreu muito porque eles eram fiéis a Cristo Jesus. Porque eles estavam ensinando que Cristo Jesus era Deus. Estavam ensinando que a salvação só existe pela fé em Cristo Jesus e não por obras e não por obediência à lei.
e alguns religiosos estavam revoltados com eles, querendo calar os lábios deles, querendo fazer cessar o evangelho dos lábios deles. Então Jesus disse para ele: vocês precisam crer em mim. E se vocês crerem em mim, vocês não temerão os confrontos que terão nessa vida e nesse mundo. E isso muitas vezes nos custará caro. Mas o que importa, irmãos, é viver fiel a Deus, é viver fiel em Cristo Jesus. Será caro, o custo será. Jesus disse que aquele que quiser vir após Ele deve tomar a cruz, deve tomar o instrumento de morte, onde todos os dias morreremos diante do mundo, mas viveremos para Deus, aleluia. O mundo olha e diz: são os fracassados, são os mortos, porque não curtem, porque não vivem o que o mundo tem a oferecer. Esta não é a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus nos ensina a negar o mundo, porque a sabedoria que vem de Deus nos ensina a negar as minhas paixões, porque a sabedoria que vem de Deus me coloca debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus me faz amar a palavra de Deus e viver na palavra de Deus pela fé em Cristo Jesus. O conhecimento daquele que morreu e ressuscitou nos dá ânimo até mesmo diante da morte. O conhecimento, aquele que conhece as nossas vidas. Além disso, o conhecimento daquele que morreu e ressuscitou nos dá a certeza de que Ele conhece todas as nossas lutas. Não há uma prova, não há um teste, uma tribulação que um filho de Deus passe, que Deus não esteja presente a observar e a conhecer todas as nossas provações, todas as nossas dificuldades. Se você acha que Deus se esqueceu da sua luta, meu irmão, não deixe que o diabo coloque isso no seu coração, porque Deus está presente ali nas tuas tribulações, como disse o salmista, Ele é socorro bem presente nas tribulações. E Jesus faz questão de lembrar àquela igreja que Jesus conhece as tribulações daquela igreja. Que tipo de tribulações nós podemos enfrentar por causa de Cristo? Que tipo de luta o cristão aqui vai ter que passar? Jesus menciona naquela igreja de Esmirna pelo menos 2 tribulações que aquela igreja estava passando, e que ele faz questão de lembrar àquela igreja que ele conhece aquela luta que ela está passando. A primeira delas são as tribulações econômicas. As tribulações econômicas, quando está escasso para nós os recursos para viver e para sobreviver. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, embora fosse uma cidade rica. Embora Esmirna estivesse localizada e fosse economicamente uma cidade próspera, mas aqueles que haviam seguido a Cristo Jesus e que estavam naquela cidade eram pobres. E veja o que Jesus diz no versículo 9. Ele diz assim: conheço a tua tribulação. Veja só como é que Jesus começa. Eu conheço a tua prova, eu conheço o teu teste. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: o que está acontecendo com você não está diante dos meus olhos. Eu estou presente contigo nas tuas lutas. E aí ele vai dizer que lutas são essas. Primeiro, a tua pobreza. Aí ele diz entre parênteses: mas tu és rico. Jesus lembra aquela igreja de que Deus não define a riqueza pelos bens materiais, mas define a riqueza pela fidelidade do coração dos servos dele. A teologia da prosperidade, nessas horas, irmãos, aqui é denunciada, porque a teologia da prosperidade diz que o homem, a bênção de Deus na vida do homem é definida pelos bens materiais. E Jesus diz à igreja em Esmirna o seguinte: tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, eu sei que tu tens sofrido por causa da tua pobreza, mas tu és rica. Como
como aquela igreja poderia ser rica? Porque era uma igreja fiel a Cristo Jesus, irmãos. Era uma igreja que Deus olhava e via na fidelidade, no bom testemunho daquela igreja, como ela amava a Cristo Jesus acima de todas as coisas. E Jesus diz a ela: eu conheço a tua pobreza, eu conheço as dificuldades que você tem passado, eu sei como você tem muitas vezes ficado preocupado com a escassez do teu lar. E Jesus diz: eu conheço tudo isso. Porque às vezes o nosso coração velho, pecador, acha que Jesus não quer saber das nossas dificuldades econômicas, financeiras, dos nossos apertos financeiros, mas Jesus quer saber sim. Jesus sabe quanto isso fragiliza o nosso coração, como muitas vezes o nosso relacionamento, irmãos, está prejudicado por conta das nossas crises financeiras. E Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, Esmirna, mas tu és rico. Porque em meio à tua pobreza eu tenho visto a fidelidade do teu coração. Porque em meio à tua escassez eu tenho visto como tu tens permanecido fiel a mim e ao meu filho. A pobreza daquela igreja não justificava a infidelidade, como ainda hoje não justifica. Porque tem crentes que são fiéis, tem pessoas que são fiéis a Deus, que cantam a fidelidade a Deus, que cantam a sua vida de maravilha diante do Senhor, mas quando está tudo muito bem financeiramente. Mas quando a crise financeira chega, encontram logo uma justificativa para dizer: eu menti, eu errei, eu deixei de testemunhar, eu soneguei, eu ludibriei, enganei as pessoas. Irmãos, Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Tu és igreja rica, tu és igreja que não é definida pelo tamanho do templo, tu és igreja que és definida não pela poupança que tu tens, tu és definida pela fidelidade que tu tens a mim. E essa fidelidade, irmão, se torna notória porque era uma igreja que iria ser lançada em prisão, era uma igreja que estava na contrariedade do que ensinavam os falsos judeus, os religiosos que estavam perseguindo a igreja naquela época. Que tipo de tribulação nós podemos enfrentar? A primeira delas, a tribulação econômica, financeira. Mas a outra tribulação, que Jesus também está presente nela, e que nós precisamos ter plena certeza disso, que são as tribulações religiosas, as tribulações por causa da fé, as tribulações que sofremos porque somos fiéis a Cristo na universidade, no trabalho, na rua, na empresa, irmãos. E isso, irmãos, levantam inimigos contra as nossas pessoas. Jesus chama de falsos judeus aqueles que faziam declarações blasfêmias contra a igreja de Cristo. Veja o que diz o versículo 9 ainda. Depois dele ter dito que conhece a pobreza e diz que aquela igreja é rica, Jesus diz o seguinte àquela igreja: conheço, entenda aí que o conheço está subentendido, conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui, essa expressão blasfêmia significa aqueles que gritam. Essa blasfêmia aí não é necessariamente aquela blasfêmia contra o Espírito Santo. Eram gritos que os religiosos davam contra os cristãos da igreja em Esmirna. É possível que aquela igreja na cidade passasse judeus, olhavam para eles e xingassem em alta voz a vida deles, xingassem a fé que eles estavam proferindo. E diz mais Jesus: estes são falsos judeus, eles se declaram, são eles quem dizem que são judeus de verdade, que são de origem hebraicas, que são o povo escolhido do Senhor, são eles que dizem, não é Deus que diz. Ou seja, tudo isso é característica de religioso, porque todo religioso espera o seu louvor dos homens e não de Deus. Todo religioso está preocupado como se comportar para que as pessoas possam dizer dele: olha como ele é um bom crente, olha para ela como ela é uma boa crente. E o seu coração não está preocupado em manter sua fidelidade diante do Senhor.
Esses são falsos judeus. O louvor desses procede dos homens e não de Deus. Veja o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Romanos 2, versículo 28 e 29. Paulo diz assim, irmãos. Ele vai definir aqui o que é um judeu de verdade. Há algum judeu de verdade aqui? Diga amém. Não tem nenhum judeu de verdade aqui, irmãos? Há algum judeu de verdade aqui? Diga amém. Amém. Vamos entender aqui o que é um judeu de verdade. Porque não é judeu quem o é exteriormente, ou seja, não é judeu quem se veste como judeu, não é judeu quem carrega em seu corpo alguma marca. E aí Paulo vai dizer, nem é circuncisão a que é somente na carta. O que é vou explicar para vocês aqui, o que é uma circuncisão? Circuncisão era uma marca que era feita, ou melhor, uma cicatriz que todo homem carregava, todo descendente lá do hebreu, todo o povo hebreu carregava como marca da aliança que Deus havia firmado com eles. Essa marca estava no órgão genital masculino. De maneira que o homem, sempre que olhava para ali, lembrava que tem uma aliança com Deus, que tem um pacto com Deus, que tem uma lei que Deus deu e que ele precisa atentar para essa lei para se manter aí no relacionamento com o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: judeu não é o que carrega a marca da aliança no seu órgão genital. Pastor, isso é muito esquisito. Não é esquisito. Não é esquisito, e eu vou lhe dizer mais o seguinte, aqui uma curiosidade. Você sabia que a chamada operação de fimose, né, é uma circuncisão. É uma circuncisão que, inclusive, é um bem maravilhoso para toda mulher. Porque, irmão, se essa cirurgia não for feita, um homem com fimose, ele pode transmitir doenças cancerígenas às suas esposas. E Deus, de uma forma sábia, como Ele é sábio, irmãos, Ele então faz a circuncisão, Ele ordena a circuncisão como marca dessa aliança, tanto para lembrar, irmãos, da aliança, do pacto que Ele havia firmado com o seu povo, como também para mostrar, para trazer benefícios ao seu povo, benefícios até mesmo físicos, além dos benefícios espirituais dessa fidelidade. E aí Paulo vai dizer que judeu não é o que carrega essa marca no seu corpo. Aí ele continua dizendo, versículo 29, observe aí, não feche sua Bíblia não, pelo amor de Deus. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que verdadeiro judeu é aquele, irmãos, que tem no seu coração o pacto firmado com Deus, que deseja ser fiel a Deus no seu coração, que não espera da boca dos homens louvor, mas espera dos lábios de Deus todo louvor para a sua vida. A igreja de Esmirna, haviam muitos que se diziam judeus, mas não eram. Não eram porque exteriormente eles carregavam no seu corpo a marca da circuncisão, eles se vestiam religiosamente de uma forma identificável, mas o seu coração era um coração que não temia a Deus, que não amava a Jesus, e eram estes que estavam se levantando contra aquela igreja. Eram estes que estavam se levantando contra a igreja em Esmirna para persegui-la, para caluniá-la. E aqui então Jesus diz: olha, eu conheço essa tua tribulação. Eu conheço os religiosos que têm convivido com você, que têm andado com você, que têm exigido de você uma postura de acordo com a religião deles e não de acordo com Jesus Cristo. Jesus revela que o ajuntamento desses era para tratar de coisas do diabo e não das coisas de Deus. Veja o finalzinho do versículo 9, como é que Jesus identifica o ajuntamento desse. Ele diz, sendo antes, esses falsos judeus, sendo antes sinagoga de Satanás. Você já viu uma sinagoga? A sinagoga era o espaço que os judeus reservavam para suas reuniões religiosas.
para cantarem a Deus, para orarem a Deus. Irmãos, nas tribulações que temos que passar nessa vida, devemos nos lembrar de que Deus tem conhecido todas elas. De que não há uma tribulação, seja ela econômica, seja ela religiosa, seja ela por causa da nossa fé, que Jesus não esteja presente conosco e diz para nós nessa noite: eu conheço o que você tem passado. Eu conheço o que você tem enfrentado. Se você acha que está só, se você acha que só você tem visto o que você tem passado, Jesus aqui nos garante de que os olhos dele estão a contemplar o que você tem passado, e você não pode sucumbir, e você não pode se prostrar, porque ele tem acompanhado a tua tribulação. O diabo é astuto, irmãos. O diabo tenta criar no nosso coração, tenta lançar no nosso coração a incredulidade, que nos faz acreditar apenas no que os nossos olhos podem ver. Mas aqueles que vivem por fé, eles vivem pelo que os seus olhos não veem. Irmãos, e pela fé eu posso ter a certeza de que não há uma tribulação que se levante contra mim por causa de Cristo Jesus, que Cristo não esteja vendo, que os olhos do Senhor não estejam a enxergar o que nós temos passado. Não se deixe vencer pela incredulidade. Jesus diz: eu conheço o que você tem passado. Irmãos, terrível coisa é não ter essa companhia de Jesus. Terrível coisa é sofrer sozinho, distante de tudo e de todos. Quando estamos no meio da multidão, mas mesmo assim estamos a sós. Quando estamos cercados de pessoas de carne e osso, de osso, mas mesmo assim o nosso coração se sente só. Irmãos, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, eles não podem pensar assim, porque Jesus aqui nos dá a promessa de que Ele conhece as nossas lutas, de que Ele conhece as nossas tribulações. Deus vê a dificuldade que você tem sofrido por causa das tuas crises financeiras. Ele deseja que você permaneça fiel. Ele tem visto a adversidade dos homens ímpios que têm se levantado contra a tua vida. Anime-se, pois não se atira pedra em árvore que não tem fruto. Não se lança tijolos em árvore que não tem um fruto bonito, um fruto que chama a atenção. Se você acha que vai passar aqui nessa vida incolume, sem levar nenhuma pedrada, não tem como. Se você é um cristão, vão se levantar contra você, vão lançar pedra contra você, vão querer derrubar os teus frutos, pôr no chão os teus frutos. Mas saiba de uma coisa: você não está só. Você está com os olhos, você está diante dos olhos daquele que conhece as tuas lutas, daquele que quer que você nessa noite entenda de que não existe solidão, porque você é filho dele, porque você é filha dele. Possa ser que o teu esposo não veja, a tua esposa não veja, os teus parentes não vejam, o teu pastor não veja, mas ele está a te ver, e isso deve fortalecer o teu coração nessa noite, irmãos. O conhecimento daquele que morreu e ressuscitou nos dá a certeza de que Ele conhece todas as nossas lutas. Por fim, o conhecimento de Jesus, a onisciência de Jesus, o conhecimento que Ele tem de todas as coisas, irmãos, nos dá a esperança bendita da sua recompensa. Saber que temos um Deus que conhece as nossas tribulações, os nossos testes, as nossas provas, nos dá a certeza, irmãos, que esse Deus que sabe o que temos passado e de como temos agido fielmente, esse Deus, Ele há de recompensar as nossas vidas. Deus tem recompensa para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Deus é justo e sabe do quanto você tem sofrido pela fidelidade a Ele. E eu quero lhe dizer nessa noite, que aqui Jesus vai nos mostrar que há recompensa para a sua vida, que há recompensa para você. Veja o que Jesus vai nos mostrar aqui, irmãos. Jesus nos promete recompensa por nossa fidelidade em meio às provações. E deixa eu lhe explicar uma coisinha aqui para você não entender mal.
quando nós falamos de recompensa, aqui não entenda que você vai ter que fazer algumas coisas para receber a salvação. Jesus já fez tudo que você precisava para a sua salvação. Mas o galardão, irmãos, a recompensa que Deus tem para as nossas vidas, que aí é um bônus que Deus nos dá, pela vida que iremos receber, isso daí, irmãos, Deus vai nos dar de acordo com as obras que realizarmos, com a fidelidade que tivermos diante dele. A salvação, Jesus a realizou na cruz do Calvário. O que Ele vai nos retribuir justamente quando Ele voltar para nos buscar, é nos recompensar segundo as nossas obras. E Jesus olha para aquela igreja em Esmirna e diz àquela igreja que a fidelidade dela, mesmo diante da ameaça da morte, traria sobre ela a bênção da recompensa divina. Jesus viu que alguns cristãos da igreja em Esmirna sofreriam uma dura provação. E que provação era essa? Veja o que diz o versículo de número 10. Primeiramente diz aqui, Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está tendo uma visão, o que agora? Do futuro, daquilo que a igreja iria sofrer. E ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Veja que tribulação terrível. Primeiramente, Jesus diz o seguinte: eu sei o que é, não temas, eu sei o que é que você tem, você vai sofrer. Esse não temas de Jesus aqui, em outras palavras, Jesus dizendo o seguinte: eu estou contigo, eu estou vendo o que é que você vai passar, eu já vejo mais adiante o que vai acontecer com a tua vida. Então, não fique temeroso, medroso, achando que agora é o fim, porque eu sei o que tu irás passar amanhã. Eu sei o que tu vais passar, então descansa teu coração, porque eu estou vendo o que você vai passar. É isso que Jesus quer dizer aqui. E aí ele revela o que é que vai acontecer na vida da igreja em Esmirna. Ele diz primeiramente que o diabo, e esse diabo usaria os falsos judeus contra aquela igreja, esse diabo acusaria os cristãos, a ponto de colocar a vida deles debaixo da ameaça de serem lançados na prisão e depois vierem a morrer por causa dessa falsa acusação. O teste seria a prisão, e diz Jesus, por um período de 10 dias. Alguns estudiosos aqui olham para esses 10 dias, embora aquele se refira a 10 dias literais, né? Seriam 10 dias literais. Alguns olham aqui de forma simbólica ou figurada, mas o que Jesus está dizendo aqui é que seria dentro de um período de tempo, que aqueles cristãos sofreriam. Seria o teste deles serem lançados na prisão. E sabe por que era tão pavoroso ir para a prisão? Porque na prisão, todo prisioneiro saberia que a morte era o fim daquela prisão. De que alguém lançado na prisão era alguém que estava ali no prelúdio da morte. Ele iria morrer a qualquer instante. Então isso traria grande pavor sobre o coração daqueles irmãos. Mas Jesus diz: não temas, porque eu estou vendo o que você vai passar. A recompensa eterna está reservada para os fiéis. E Jesus diz então no finalzinho do versículo 10, observe na sua Bíblia: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês vão para a prisão, vocês vão sofrer na prisão, sejam fiéis até a morte. Não neguem o meu nome, não neguem. Não deixem de me adorar. Mesmo que os teus adversários se levantem, se multipliquem de forma exponencial, não temas. Seja fiel até a morte. Se o teu sangue vai ser derramado, permaneça fiel a mim, porque a tua fidelidade reservará para você uma coroa de vitória. A coroa da vida, irmãos, aqui que Jesus fala, era coroa, não tem nada a ver com majestade, aqui é a coroa do vitorioso, do atleta que depois de percorrer uma maratona, ou depois de participar de alguma prova, ele vencia. Essa mesma coroa também era dada àqueles que iam para a guerra e eram vitoriosos na guerra, e quando chegavam então em casa, quando chegavam de volta à sua região, eles eram honrados com coroas de louro,
O que Jesus quer dizer é o seguinte: se você for fiel até a morte, você vai ser vitorioso. Você vai ser coroado com a coroa da vida. Você vai ser recompensado com a vida eterna. A vida eterna é a coroa da nossa vitória, irmãos. Por isso não devemos temer as tribulações que venhamos passar nessa vida. Não devemos temer a acusação daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Porque, irmãos, está reservado para nós a coroa da vida. A coroa da vida. Uma coroa incorruptível, que não é como esse mundo tem a nos dar, porque a coroa desse mundo passa. Porque a honra que esse mundo nos dá é passageira. E toda honra que existe aqui a qualquer homem nessa terra vai cessar um dia, mas a honra que Deus nos dá, a recompensa de Deus, não cessa. A recompensa que Jesus nos promete nos livrará das dores da segunda morte. Veja o que diz aí o versículo 11 para encerrarmos. E observe um detalhe aqui, nessas palavras, que Jesus vai dirigir-se agora não só à igreja em Esmirna, ele se dirige agora a toda a igreja. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? Às igrejas, plural. Ou seja, não é uma palavra dirigida apenas a Esmirna, é uma palavra dirigida a todas as igrejas, incluindo aquelas 7 igrejas, e incluindo a igreja congregacional aqui no bairro dos Novais. E ele diz assim, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, é a segunda morte, então quer dizer que tem uma primeira? Sim. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, podemos sofrer a primeira morte, que é esse corpo voltar para o pó e o espírito voltar para Deus. Mas existe uma segunda morte, que aqui é o que Jesus fala, que é a chamada morte eterna, que é o afastamento de Deus eternamente, que é viver distante de Deus, do gozo de Deus e da graça de Deus, não agora por um tempo, mas eternamente. Então Jesus diz às igrejas, incluindo a igreja em Esmirna, ao vencedor, aquele que for fiel, ele vai receber a bênção de não passar pelo dano da segunda morte, de ao invés de morrer e ir para a danação eterna, de morrer e viver em comunhão com Deus. É por isso que Paulo em prisão diz: morrer para mim é lucro, não é prejuízo, é lucro, porque se eu passar deste mundo, se tirarem a minha vida, se eu vier a falecer, eu estarei com Deus, eu não sofrerei o dano da segunda morte. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz à sua igreja o seguinte: não temam os que podem matar o corpo, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês, temam aquele que pode lançar a alma de vocês na perdição eterna. Jesus está dizendo, em outras palavras, temam a Deus, temam unicamente a Deus, sejam fiéis a Deus, não temam o que os homens podem fazer com a vida de vocês. Eles podem arranhar vocês, ferirem vocês, detratarem vocês, eles podem fazer um bocado de coisa aqui, mas eles não podem tocar na alma de vocês. E isto, irmãos, é a recompensa que o Senhor Deus nos dá, porque, irmãos, a nossa alma gozará eternamente, a nossa vida gozará eternamente a presença do nosso Senhor. Manter-se fiel a Deus certamente nos será muito custoso. Aos olhos dos incrédulos, daqueles que não temem a Cristo Jesus, passaremos por essa existência como fracassados, mas aos olhos de Deus como vitoriosos. Aos olhos de Deus receberemos a coroa da nossa vitória. Meça a tua vitória pela aprovação da tua vida em Cristo Jesus. É por essa medida que você será recompensado com a vida eterna. Não é com a medida dos teus bens, não é com a medida da paz que você mantinha com os incrédulos, porque às vezes tem pessoas que têm mais paz com incrédulo do que paz com crente, e se diz um crente. Tem gente, irmãos, que tem inimigo de todos os lados. Tem gente que é avesso a crente e se diz crente. Eu não sei como é isso, não sei. Certamente esses irmãos negociaram sua fidelidade a Deus, porque são aplaudidos pelos homens.
Porque esses são aplaudidos porque recebem o elogio dos homens e se gostam disso, né? Irmãos, nós precisamos medir a nossa fidelidade em Cristo Jesus. Não é o que os homens dizem, não é o que os homens aplaudem de nós, mas é no meu coração a certeza de que estou fiel em Cristo Jesus. A onisciência de Jesus nos dá esperança diante das hostilidades dos nossos inimigos. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança diante da hostilidade que você tem sofrido? Da perseguição, da adversidade que você tem passado? Como você tem suportado as adversidades que o diabo tem levantado contra você? Como é que você tem suportado aquilo que o diabo tem levantado contra você lá? Você tem se fortalecido em Cristo? As lutas dessa vida não podem vencer aqueles que vivem na presença de Cristo. Não podem, elas não podem de maneira alguma. Se você está na presença de Cristo, você é um vitorioso. As lutas não vão te prostrar. Pois nele é que está a nossa recompensa. Nele é que está a nossa coroa. A coroa da vida. Você tem confiado em Cristo em meio à tua provação? Você tem confiado a tua vida a Cristo em meio à hostilidade que você tem sofrido na tua casa, no meio dos religiosos, no meio dos incrédulos? Que Deus nos ajude. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus.